apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um estudo bíblico desta semana. Hoje nós estamos fazendo estudo bíblico na sexta-feira, dia 10. Iremos falar sobre o livro de 1 Samuel. Amém? Já pega seu caderninho, já pega a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos falar sobre o livro de 1 Samuel, capítulo 7. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar antes da gente dar início. Em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos, Senhor, a ser um obreiro, Senhor, aprovado, que saiba manejar a Tua palavra, que conhece bem a Tua palavra e que não tem vergonha. Senhor, abre o entendimento da Tua filha, do Teu filho, que está estudando junto comigo, e que o Senhor dê capacitação, Pai, espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Vamos dar um início ao nosso estudo bíblico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar hoje sobre o livro de 1 Samuel 7,12, aonde fala sobre Ebenezer. Eu achei bem interessante. Durante a semana eu estive juntando, para poder estar fazendo esse estudo bíblico. E eu creio que tanto eu quanto vocês, nós vamos aprendendo a palavra de Deus. Amém? Provavelmente você já se perguntou qual o significado da palavra bíblica Ebenezer. Ebenezer em hebraico significa a pedra de ajuda. O profeta Samuel teve um grande motivo para levantar um memorial de pedra e pôr o nome daquele lugar de Ebenezer. Deus derrotou os inimigos de Israel naquele lugar. A palavra Ebenezer está escrita em 3 versículos de todos no livro de 1 Samuel. O primeiro versículo diz quando Samuel levantou a pedra memorial e deu o nome daquele local de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. Vamos lá. 1 Samuel 7,12. E tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Nos outros 2 versículos, são citações no local Ebenezer e o nome foi dado por Samuel. Vamos voltar lá. 1 Samuel, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Versículo 1. E os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. E o outro se encontra em 1 Samuel 4:1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. O motivo do nome Ebenezer: quando você precisa de confiar em Deus, sem conseguir ver os planos que Ele tem para você. Onde você encontra coragem para dar passo de fé? Como você pode ter certeza que Deus está no controle? A Bíblia nos mostra que a solução é lembrar
de tudo que Deus já fez. Samuel era um profeta com uma missão muito difícil de liderar o povo de Israel e que estavam desanimados, com medo e depois da derrota humilhante das mãos do inimigo. Uma batalha com os filisteus, os israelitas tinham levado a Arca da Aliança, acreditando que Deus iria lhe dar a vitória. Mas a batalha terminou em um grande massacre e a Arca da Aliança tinha sido capturada pelos filisteus. O símbolo da presença de Deus em Israel tinha sido levado. Se você puder voltar aqui no capítulo 4, você vai ler: a arca é tomada. Depois, se você quiser ler essa passagem, você pode estar lendo para o estudo não ficar muito longo, para as pessoas poderem também estar ouvindo pela rede social. Depois de algum tempo, a Arca da Aliança ela foi devolvida a Israel. Mas eles ainda tinham as suas dúvidas. Será que Deus estava mesmo com eles? Podiam confiar no seu Deus? Ou seria melhor adorar os deuses pagãos? Os filisteus tinham voltado para lutar outra vez e o povo estava com medo. Debaixo da orientação do profeta Samuel, os israelitas decidiram colocar toda a sua confiança em Deus, largando por definitivo a idolatria. No seu medo buscaram ajuda a Deus. Samuel clamou a Deus e o Senhor lançou o exército inimigo em confusão. E a vitória foi completa. E Israel puseram os seus inimigos em fuga e recuperaram o seu território, e que os filisteus tinham ocupado, e não voltaram mais a perder outra batalha durante a vida de Samuel. Para celebrar essa grande vitória, Samuel levantou uma pedra e lhe deu o nome de Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Essa pedra serviria como memorial de Deus e derrotou os inimigos de Israel. Toda pessoa que passasse por essa pedra seria lembrado por poder da fidelidade de Deus com seu povo. Deus, ele é a nossa pedra de ajuda. Os israelitas, desmoralizados, não tinham chance de ganhar a batalha contra os filisteus. E o inimigo já tinha provado ser mais forte, mas a vitória não dependia deles. Sua vitória estava na pedra de ajuda que é Deus. A Bíblia fala no livro de Efésios, quem puder abrir, Efésios, depois de Gálatas, Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aqui já está falando também que Jesus, ele é a pedra angular na nossa vida. Amém? Vamos dar o prosseguimento. Deus é a nossa pedra de ajuda. Quando estamos fracos, ele é forte e tem o poder para fazer o impossível. E nada é difícil demais para Deus. Vai marcando, viu, gente, os versículos bíblicos, né? Igual eu ensinei na primeira vez. Pega a caneta, vai riscando, vai marcando, ou então anota no caderninho. A história de Samuel é um de muitos exemplos na Bíblia. Deus, ele cuida do seu povo. Sempre foi fiel e ajudou quem decidiu confiar nele de todo o coração. Recorra a Deus quando você precisar de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos sustentou. Ele vai continuar nos ajudando.
Samuel levantou essa pedra de memorial Ebenezer para lembrar tudo quanto Deus já tinha feito. E desta mesma forma nós devemos nos lembrar das coisas que Deus já fez nas nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Quando olhamos para trás, vemos como Deus ele é fiel e poderoso. As maravilhas de Deus no passado nos dá grande esperança para o futuro. A Bíblia diz que Deus ele não muda. Ele é o mesmo que derrotou os filisteus quando Samuel clamou, e Deus também ele é o mesmo hoje. É assim como ele fez com Israel, Deus também fará na tua vida. Basta você ter confiança, porque Deus ele não falha. Ele cuida de ti, ele cuida dos teus e ele edifica a tua vida. Aleluia! Deus ele edifica a nossa vida. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou, né? E nós queremos agradecer por tudo que ele fez. Deus ele é maravilhoso. Deus ele é poderoso. E a Bíblia fala isso no livro de Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se você quiser abrir lá o livro de Hebreus e marcar, pode marcar, né, em nome de Jesus, livro de Hebreus 13:8, que Jesus ele é o mesmo ontem e hoje e para todo sempre. Basta confiar, basta acreditar, basta crer naquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Qual é o desafio que você enfrenta hoje? Qual é o desafio que você tem enfrentado hoje? O que você precisa para você conseguir enfrentar esses desafios? Eu acabei de mostrar para você aqui. Os filisteus, eles venceram os israelitas. Se encontra em 1 Samuel 4. Se você for ler, depois tomou a Arca da Aliança. Mas ali Deus levantou um profeta. E este profeta, ele falou, não, a gente tem um Deus. E a gente tem que crer naquilo que Deus fez. Ele resolveu fazer com que levantasse, né? Juntou as pedras e ali ele colocou o nome, Ebenezer. E você vê que o Ebenezer ele está também nos versículos anteriores. Amém? Eu quero falar para você nesta noite com esse estudo bíblico. Parece impossível o que você está enfrentando? Porque o povo de Israel enfrentou batalhas e mais batalhas, mas o Deus que nós servimos concedeu a vitória. Eu quero deixar para você estar lendo 1 Samuel 4, 5, 6 e o 7, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero pedir também, entrega tudo na mão do Senhor, confia nele, e você pode fazer como Samuel fez. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. Abra o Salmo 34, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra o Salmo 37, amém? Em nome de Jesus. Marque aí na sua Bíblia, se ela não está marcada, marque. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual que é o desejo do teu coração ultimamente? O que está acontecendo no teu coração? Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você precisa de entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele. E olha o que diz no 6, farás sobressair a tua justiça como a luz
e o teu direito como o sol do meio-dia. Foi o que fez com o povo de Israel. Ali fez sobressair a justiça, fez sair o direito, e eles adquiriram a arca novamente. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irriteis por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não fique indignado com as pessoas que têm prosperado em seu caminho, não. Descansa e acredite que o Senhor, Ele é contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa ir e abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Tem pessoas que ficam nervosas à toa. Então, em nome de Jesus, eu quero que você passe a usar esta palavra na tua vida, Ebeneze. Até aqui me ajudou o Senhor Jesus. O Senhor ajudou o povo lá no Antigo Testamento e o Senhor ajuda hoje, não tem diferença. A batalha foi tão grande que tomou a arca. O que tomaram de você? O que tomou de você? Você pode ter total certeza, você pode adquirir novamente. Então eu gostaria que você pudesse estar lendo o 4, o 5, o 6 e o 7 para você poder entender como que foi a batalha naquela época e como que o povo de Israel venceu a batalha. E no final falou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra ele todos os dias de Samuel. A mão do Senhor será sim contra os inimigos da tua vida. Mas faça como o profeta Samuel fez. Acreditou, confiou, entregou. E orou ao Senhor e jejuou. Porque se você for ler no 7:6, congregaram-se em Mispa, que é um local, tiraram a água, derramaram perante ao Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. O jejum, ele quebra cadeias. O jejum, ele liberta, ele transforma. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, qual é o desafio que você está precisando de vencer? Deus, ele é contigo. Levanta a tua cabeça. Já deu tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Deus e encerrar o nosso estudo bíblico em nome de Jesus Cristo. Eu espero que você tenha aprendido em nome de Jesus. Amém? Pai, diante da tua presença, nós queremos entregar o estudo bíblico nas tuas mãos. Deus, aquele que for ouvir, Pai, que seja edificado nesta noite, como uma grande pedra, Pai, que seja edificado, que foi colocado ali em Mispa e Sem, e se chamou Ebenezer. Assim é na vida desta pessoa que está ouvindo este áudio, desse estudo bíblico. Que o Senhor venha abençoar grandiosamente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que nós possamos saber manejar a Tua palavra e entender o que está escrito, em nome do Senhor Jesus. Às vezes, vai ser preciso de você ler esses capítulos que eu te falei para você poder vencer uma batalha que você está precisando na tua vida. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que Deus ele continue te honrando grandiosamente, poderosamente, soberanamente. Deus te abençoe e até amanhã, sábado, na parte da tarde, com a oração. Fica com Deus, fique na paz.
palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus, e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós, e nos livre da mão de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Silo a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós! Que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Silo. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem, e vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado, e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus.
1 Samuel capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod, até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros, e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: Que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: Seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: Transportaram até nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram: Devolvei a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. 1 Samuel capítulo 6. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: Que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: Quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia. Porém, enviá-la-eis a seu Deus como uma oferta pela culpa. Então sereis curados, e sabereis por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: Qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma, e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão em cima de vós, e do vosso Deus, e da vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram o seu coração? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros, levá-los-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre.
ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez esse grande mal, e se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu. Foi casual o que nos sucedeu. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus, e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São esses, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, como oferta pela culpa. Por Asdod por Gaza outro, por Ascalon outro, por Gate outro, por Ecrom outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até às aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. 1 Samuel capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim, e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. E servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor.
E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor.